Definir um montante que você precisa acumular para a sua aposentadoria, para a tua liberdade ou para a tua independência financeira é extremamente importante. Primeiro porque você vai aprender a escolher o caminho certo. Vai aprender a investir nos ativos que vão te levar a esse teu objetivo. Seja o objetivo financeiro de acumular 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, enfim, você vai ter clareza sobre o caminho que precisa seguir e isso é extremamente importante. Segundo, isso garante um estilo de vida sustentável. Afinal de contas, você definiu a renda desejada lá na frente. Claro que essa renda vai sofrer com o impacto da inflação, mas aí eu vou te explicar como isso vai funcionar. Mas você definiu a renda que você deseja. Então você vai ter um estilo de vida sustentável e esse montante vai ser suficiente para cobrir o estilo de vida que você se planejou para ter desde agora. Por último, ajuda no método de acumulação. Você pode planejar de forma diferente cada etapa até você conquistar o seu objetivo financeiro. Por exemplo, está começando agora, precisa atingir 1 milhão. O que você faz nesse início? Investe em ativos de acumulação. Depois, você investe em ativos que vão pagar dividendos quando você já estiver perto de viver de renda. Então, você pode definir a sua estratégia de acordo com esse montante e com o percentual desse montante que você atingiu. Então, digamos que até os primeiros 700 mil você vai investir em ativos de acumulação, ali os últimos 300 você vai migrando de estratégia para começar a receber dividendos, ou seja, é um mundo de possibilidades que você tem a partir do momento que você define o valor que você necessita para viver de renda. E a primeira forma é utilizando o acelerador de patrimônio, que é a minha ferramenta exclusiva, é a ferramenta exclusiva do método Poupa Tempo, que ela foi criada para administrar os teus investimentos e fazer com que você chegue mais rápido na aposentadoria dos sonhos, na sua liberdade financeira, na sua independência financeira, faz com que você viva de renda muito mais rápido e com renda 5 vezes maior. Para conhecer o método Poupa Tempo, ter acesso a essa ferramenta, aqui na descrição desse vídeo tem um link, é só clicar, conhecer, assistir a aula gratuita e fazer parte do método Poupa Tempo. Aqui na tela inicial do acelerador de patrimônio, esse aqui é só um simulador, a gente tem um resumo de todos os investimentos que você tem. Então, entenda, são ações internacionais, ações brasileiras, fundos imobiliários, renda fixa, tudo isso está aqui sendo mostrado, sendo exposto na tela inicial. Mas o que importa para nós é o plano de aposentadoria, ou seja, o cálculo para viver de renda, e é isso que eu vou fazer agora. E por que eu falo que essa ferramenta ela é específica? Ela vai pegar o seu caso e vai transformar isso num plano para que você viva de renda e acumule o patrimônio necessário. Porque simplesmente ela pega todos os seus dados, todas as suas informações e transforma isso justamente num plano de aposentadoria, utilizando o que eu chamo de 3 P's da liberdade financeira. O primeiro P é o ponto de partida, que é a tua situação atual. Quanto que você já tem? Qual é a tua idade? Quanto que você consegue investir todos os meses? Esse é o ponto de partida. O ponto de chegada é daqui quantos anos você quer viver de renda? Qual a renda que você quer? Qual o patrimônio que você vai precisar acumular para conseguir isso? Então, a gente utiliza 2 dos 3 P's da liberdade financeira aqui, fazendo o cálculo de quanto você precisa para viver de renda. E aqui vamos fazer uma simulação bem simples. Imagine que você está começando hoje do zero, consegue investir, por exemplo, R$1.000 todos os meses e que você quer se aposentar daqui 30 anos. Agora é março de 2025, então em março de 2055, vamos lá, 01/03 de 2055. Ótimo! Imagina que você tem a previdência privada. Então você coloca aqui o teu valor de previdência privada, patrimônio financeiro previsto, a renda mensal prevista, aqui também com esse plano de previdência privada. Se você está começando do zero, não tem nada, aqui você vai deixar 0 em patrimônio financeiro previsto e também vai deixar 0 na renda mensal prevista. Agora vem a parte mais personalizada e mais importante disso tudo, que é a fórmula do apetite ao risco calculado. O que é essa fórmula do apetite ao risco calculado? É uma fórmula que eu criei, é exclusiva minha essa fórmula, ela só é utilizada no método Poupa Tempo e ela leva alguns fatores objetivos
e outros fatores subjetivos. O que são fatores objetivos e fatores subjetivos? Subjetivos dizem respeito a mim, ou a você, no caso, que está preenchendo. Fatores objetivos são fatores que são alheios à nossa vontade, são coisas que acontecem. Por exemplo, eu pego a maior queda histórica da Bolsa, a maior recuperação histórica da Bolsa pós-queda, a volatilidade média da Bolsa de Valores, e isso são dados objetivos. Eu jogo isso numa fórmula e aí você só acrescenta 2 itens aqui. O primeiro deles, a tua tolerância a risco atual. De 0 a 10, qual é a tolerância? Quanto você considera que é a tua tolerância a risco? 0, não tenho nenhuma tolerância? Ou 10, eu me jogo do prédio de paraquedas e se abrir, beleza? Se não abrir, dane-se. É mais ou menos por aí. Então, 0 é nenhuma tolerância a risco, 10, tolerância máxima ao risco. Segundo item, a maior queda suportada. Lembrando que a maior queda que a Bolsa Brasileira teve foi aí pouco acima de 60%. Então, de 0 a 100%, qual a queda que você aguenta ver no seu patrimônio? Então, pegando aqui o que o mercado costuma chamar de um investidor conservador, vamos dizer que a tolerância a risco aqui seja 2, que a maior queda suportada seja de 20%. A rentabilidade esperada ou a rentabilidade projetada para essa pessoa é de apenas 5,42%. Agora pensa uma pessoa com alto apetite a risco, uma pessoa com uma tolerância a risco muito mais elevada, uma pessoa que suporta uma queda muito maior. Seguindo o método, essa pessoa, digamos, tenha uma tolerância a risco 6 e a maior queda suportada seja 70%. Essa pessoa já tem uma rentabilidade projetada de 10,14% ao ano. Isso faz com que ela acelere o processo de chegada até a aposentadoria dos sonhos, a liberdade financeira ou a viver de renda. Então, como a simulação começou aqui, vai investir R$1.000, a ideia é se aposentar, viver de renda daqui 30 anos, então prazo em anos desejado, 30 anos, vamos colocar uma renda hipotética aqui de R$10.000. Então eu preciso de R$10.000 equivalente hoje a esse valor para que eu viva de renda bem daqui 30 anos. Feito isso, o cálculo é de que eu preciso acumular R$1.237.472,99 para viver de renda daqui 30 anos. Esse simulador mostra quando eu consigo atingir essa renda ou esse capital, esse patrimônio. E investindo R$1.000 por mês, todos os meses, durante alguns anos, eu atingiria antes dos 30 anos. 30 anos, lembra, é só lá em 2055. Veja que em dezembro de 2049 eu já atingiria esse patrimônio de 1.200.000 e teria essa renda passiva de R$10.000 todos os meses. Mas se eu quiser me manter investindo, se eu quiser manter o investimento, o que acontece? Veja aqui pelo gráfico, ó. Essa linha amarela mostra o patrimônio meta, que é 1.237.000. E essa linha verde mostra a evolução patrimonial, ou seja, está acima dos 2 milhões. Quanto exatamente? Aqui embaixo a gente tem que o patrimônio previsto em 30 anos vai ser de 2.137.000, ou seja, quase o dobro, ficando ali pouco mais de 6 anos a mais. E a renda passiva seria de 17.128, ou seja, quase o dobro da renda passiva só por aguardar esses 6 anos a mais. Agora entenda que essa forma ela é uma forma padronizada e leve em consideração todos os dados históricos do método poupa-tempo. Quando eu falo dessa rentabilidade ou desses valores, eu penso numa rentabilidade projetada de 10,14% ao ano acima da inflação. Na média, aqui no método poupa-tempo, a rentabilidade média foi de 13% ao ano acima da inflação. No entanto, para fins de renda, eu considero 10,14%. Por quê? Porque a gente precisa ter uma quireirinha, uma sobrinha para casos de emergência, então a gente sempre precisa fazer com que o nosso patrimônio continue crescendo e ele continue crescendo acima do patamar da inflação. Por isso, a gente tira menos do que a rentabilidade média histórica, então a gente vai tirar só 10% ao invés de tirar os 13% que é a rentabilidade projetada máxima acima da inflação.
Agora vindo aqui para o segundo método do cálculo, que é o cálculo mais genérico, um cálculo mais abrangente, mas que pelo menos vai te dar um norte. Para fazer esse cálculo, você precisa ter alguns dados. O primeiro deles é a renda mensal desejada. Vamos usar os 10 mil reais, que é a mesma renda utilizada no cálculo anterior, no cálculo mais específico. Então eu venho aqui na calculadora e coloco 10 mil reais. Esse valor eu vou multiplicar por 12. Por quê? Porque a gente sempre tem que pensar numa renda passiva anual. Então a gente vai pensar no valor anual, a gente vai pensar numa taxa de juros anual e a partir daí é que a gente vai fazer o cálculo. Então isso aqui vezes 12 é igual a 120 mil reais. Agora eu vou dividir esse valor pela taxa de juros esperada acima da inflação. Então, como eu falei no método poupa-tempo, a gente teve uma rentabilidade positiva acima da inflação superior a 13%. No entanto, nos cálculos para viver de renda, eu uso 10,14% ao ano. Se a gente usar esse mesmo valor, eu vou dividir por 0,1014 e o montante que ele vai me dar é de R$ 1.183.431. Veja que é um valor um pouco abaixo daquele 1.237.000 que tinha dado na simulação anterior. Viu só como é importantíssimo entender o patrimônio meta para que você consiga viver de renda? Existem duas formas, óbvio. A primeira, ela é mais específica, mais condizente com a tua situação, mais personalizada com o teu caso. A segunda, ela é mais genérica, mas também funciona. Agora é hora de você agir. Faz os seus cálculos, bota aí no celular mesmo, calcula, vê quanto você precisa e coloca aqui nos comentários. Eu quero saber qual é o valor que você precisa acumular, quanto tempo você vai levar para conseguir isso. E aí, quem sabe, eu até posso te dar um pitaquinho ou outro para te ajudar a chegar lá mais rápido e acumular muito mais patrimônio em menos tempo. E se você gostou desse vídeo, já sabe, curte, manda para aquele teu amigo que não sabe nada, não tem ideia de quanto precisa acumular para viver de renda, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e segue o teu plano à risca, que assim você vai viver de renda bem melhor, bem mais cedo, investindo de um jeito simples e seguro.